Bem, mais uma vez estamos de volta em continuidade com o nosso conteúdo. Nós vimos aí nas aulas anteriores os operadores relacionais e os operadores lógicos. Vimos de fato, entendemos como que eles se comportam. Agora a sequência natural do conteúdo seria trabalhar as estruturas de decisão, tanto a simples como a composta como a encadeada, e, e de fato evoluir aí no nosso conteúdo. Mas antes eu vou dar uma passadinha é, em, um, em um comando, na verdade, um componente bastante utilizado aí no Node.js para entrada de dados. Então, para que nossos algoritmos sejam feitos de forma mais realística, eu vou utilizar este componente. Então é muito simples a instalação, também a utilização dele, tudo através do prompt de comando. E acredito que não haverá maiores problemas. Então aqui na lousa do professor eu tenho o conteúdo relacionado, que é entrada de dados utilizando o Readline Sync. O Readline Sync não é um módulo padrão do Node.js. Evidentemente a gente não vai entrar a fundo no estudo do Node, isso vai ficar aí no próximo semestre de vocês. Estamos utilizando aí o JavaScript com o Node apenas para poder criar nossos algoritmos, desenvolver a nossa lógica. Só que eu preciso de alguma coisa, de algum dispositivo de entrada de dados e de saída, evidentemente, para poder trabalhar os algoritmos. Então eu tenho aqui o Readline Sync, aqui tem a documentação no GitHub, é muito tranquila a instalação. Deixa eu abrir aqui. Você pode trabalhar com entrada de dados com variáveis simples, usando aí a função question do Readline Sync, certo? Você pode também trabalhar com arrays. Aqui tem o exemplo de como é que eu faço para poder acessar o índice de um array e também outras funcionalidades um pouco mais interativas. Então a documentação completa está no GitHub e até a forma de você instalar. Vou até deixar copiado aqui na minha memória para depois utilizar lá, certo? Então, npm, que é o gerenciador do Node padrão, para instalar qualquer módulo na minha aplicação Node, vou usar o npm. Então vamos ver como funciona isso na prática. Então eu vou abrir aqui o meu VS Code, eu vou criar uma nova pasta. Vou colocar a entrada de dados. Seleciono a pasta. Já vou criar um arquivo index.js e também já vou abrir um novo terminal. Lembrando que você pode usar aí o prompt de comando do seu sistema operacional, certo? Então como é que eu faço para poder instalar? Então a primeira coisa eu tenho que instalar o meu componente. Então através do prompt eu vou usar o npm install readline sync, como eu tinha copiado já, não preciso digitar. Pode ser que demore alguns segundos, mas nada absurdo, dependendo aí da sua conexão com a rede. Ele já terminou a instalação. Trouxe para mim aqui a pasta Node Modules, onde fica aqui os meus módulos externos das minhas bibliotecas externas. Evidentemente que eu fiz uma instalação local, não global. Poderia também fazer uma instalação global, mas nesse caso os meus pacotes, os meus componentes serão instalados aqui. Nesse caso foi instalado aqui no meu Node Module. Tudo bem? Então eu tenho que utilizar a função require para poder trazer e importar os módulos no Node.
Então, como que eu faço isso? Eu posso declarar uma variável readline. Vou colocar o mesmo nome do meu componente, certo? Então, require e coloco o nome dele. Então vamos tentar criar um algoritmo bem simples para poder exemplificar como é que funciona isso. Então faça um algoritmo que leia dois números quaisquer, faça a soma e mostre o resultado. Então que leia dois números quaisquer. Então eu vou digitar aqui o valor valor A. Já posso usar aqui o readline, tudo bem? Ponto question. E aqui eu vou colocar a mensagem que vai aparecer no console. Digite o valor, por exemplo, o valor de A. Digite o primeiro número. Vamos dar um console aqui. Tentar mostrar já esse valor A. Então, ver se funciona, que está funcionando. Então, para eu executar aqui, Node index. Digite o primeiro número. 10, 10, mostrou, está ok. Então, lia dois números, então para facilitar e agilizar, copia e cola. Vou mudar aqui o nome das minhas variáveis, valor B. O segundo número. Já vamos também criar o seguinte. A variável soma, que é igual a valor A, mais valor B. E vamos tentar mostrar já essa variável. Então, observe que eu estou com pouquíssimas linhas de código para poder fazer a leitura. Eu poderia utilizar outros módulos, seria um pouco mais complexo. Então o Node não tem apenas esse módulo para leitura de dados, mas esse com certeza é um dos mais simples. Então com pouquíssimas linhas de código eu consigo resolver o meu problema. Então aqui, leia valor A, certo? Se fosse fazer uma comparação com o meu pseudocódigo, leia valor B, faça a soma, valor A mais valor B. Lembrando que o JavaScript também tem uma outra função para o meu sinal de mais. Ele pode concatenar se for realmente duas strings. Será que aqui chegou para mim strings? Ou de fato vai fazer a numeração, a conta? Então vamos executar aqui. Primeiro número, 10, 20. 1020. Então, de fato, ele não somou. Teria que dar 30. Certo? Porque 10 mais 20 é 30. No caso, ele concatenou. Ele juntou aqui o 10, a string 10 com a string 20. Então, ele está tratando como se fosse um texto. Isso é comum. Acontece realmente com alguns dispositivos de entrada de dados em algumas linguagens. E o JavaScript é uma delas. Então, toda vez que você lê uma informação, através do prompt ou através de um form, por exemplo, o que chega para mim é uma string. E eu devo transformá-la no tipo adequado. Então, lembrando que o JavaScript nós temos aí o number, tipo de dados number, e outro tipo de dados também, como fosse uma string, entre outros. Mas basicamente são os dois mais utilizados aí na programação simples. Então eu vou ter que transformar, não vou ter outra forma. Então eu tenho alguns transformadores de tipo, entre eles o parse float, o parse int. Nesse caso eu vou tratar como um valor numérico real. Então eu vou usar aqui a função parse float. Então antes de eu ler a informação, parse float.
ok? Então vamos ver agora. Parse float. Então vamos fazer o teste agora, verificar que de fato deu certo. Primeiro número 10, 20. Manter os mesmos números da entrada anterior. 30. Então agora deu certo. Então tudo bem? Então observe que é muito simples. E agora com esses comandos aí de entrada, usando aí o question em conjunto com o parse float do componente headline, eu consigo trabalhar agora os meus algoritmos aí tranquilamente. Já sabemos também qual que é a entrada, a saída de dados. Então temos aqui as três fases do algoritmo: entrada, processamento e saída. Tudo bem? Então, até aí uma próxima aula. Obrigado.